Gisele, olha só. Deixa eu compartilhar aqui para você ver. Apresentar agora a tela inteira. Confirma para mim se você visualiza. Tá, beleza. Então olha só, tem um artigo bem interessante aqui que eu achei. Que é desse autor aqui, um xará meu, Ricardo Saggioro, que ele fez um estudo. Ele pegou aquele modelo de solo e ele falou: vou tentar fazer uma aplicação pro Brasil, né? E ele até que conseguiu, né? É claro que ele teve que fazer estimativas, né? Porque valores precisos, 100% reais, dificilmente a gente consegue, ainda mais quando a gente trabalha com economia, que é uma ciência social, e tem muitas variáveis que são ocultas, ou seja, nem tudo é contabilizado. Mas qual que foi a ideia no desenvolvimento desse artigo aqui? Bom, ele tomou como base a constatação da constatação que o solo chegou de que as variáveis que ele usou para modelar o crescimento econômico de longo prazo, que é o capital e o trabalho, elas não são suficientes para explicar digamos assim, todo o crescimento econômico, todo o produto agregado, todo o PIB, se é que você se recorda daquela equação simples, né? Aquela equação que mostra que o produto total da economia, o PIB representado por Y grande, é uma função, é uma f de K e de L, ou seja, é uma função, é uma variável que depende do capital aplicado e também do nível de trabalho aplicado na economia ao longo do tempo. Tranquilo até aqui, né? Sim. Só que aí ele foi modelando. Ele falou, tá, beleza, então vamos estudar aí o comportamento do trabalho ao longo do tempo, da quantidade de trabalho aplicado, ou seja, investimento realizado em mão de obra, investimento realizado em capital. Capital digamos assim, a instalação da planta da fábrica, a quantidade de máquinas que vai, o prédio, o barracão, todas as máquinas que vai, estoques, tudo isso é investimento em capital. E aí, beleza, o capital está crescendo assim, a mão de obra está crescendo nessa porcentagem ao longo desse tempo, e o PIB está crescendo, só que aí ele viu que, puxa, claro que existe uma correlação assim entre o crescimento do PIB e o crescimento da variável trabalho e da variável capital ao longo do tempo, só que mesmo assim tinha uma parte do PIB que não era explicada por essas duas variáveis. Ele chegou à constatação que, poxa, digamos, é como se fosse assim, poxa, o capital está contribuindo em 40%, a mão de obra está contribuindo em 50%, mas e os outros 10%, né, do crescimento do PIB? Aí ele, existe aí algo que também contribui para o crescimento do PIB, que não é nem o trabalho, né, o investimento em trabalho, e nem o investimento em capital produtivo, né? Então, o que seria? Ele falou, puxa, de repente tecnologia, né? Ou seja, novos inventos, novos produtos ou produtos melhorados, de forma que trazem mais eficiência no processo produtivo, né? E aí ele chamou isso aí a própria tecnologia, né? Investimento em tecnologia, ele chegou a essa conclusão, essa constatação, e daí, então, baseado nisso, esse autor, o Ricardo Saggioro, ele falou, bom, então eu vou tomar isso como verdade, essa constatação que o solo chegou, e eu vou tentar fazer uma aplicação aqui para o Brasil, né? E aí ele pegou uma série de tempo, um período que vai lá desde do início dos anos 90 até 2000, ó, ele fala que da importância do conhecimento, ou seja, tecnologia, para que se tenha tecnologia, Gisele, é necessário estudar. Não é à toa que existem os institutos de pesquisa, os institutos tecnológicos. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o ITA, né, e ele menciona aqui, ele menciona o setor da aviação civil, que tem sido
algo assim de grande valia, de grande contribuição também para o processo do crescimento econômico, né? E daí ele pensa, puxa, então vamos fazer um estudo, né? Tentar descobrir, fazer um levantamento dessa variável que o solo chamou de resíduo, né? Como você pode ver aqui, olha lá, ó, resíduo de solo. O conjunto dessas outras variáveis foi denominado resíduo de solo. E o solo acreditava que isso aqui estava relacionado com produção de algo novo, né? De algo, ou um produto novo, ou um produto melhorado, ou seja, tecnologia aplicada, né? E aí por isso que a importância do estudo, no livro do Jones tem aquele capítulo 4 destinado às ideias, ele fala a economia das ideias, né? E aí fala um pouquinho sobre patente. O que é uma patente, né? Uma patente ela nada mais é do que um título que dá a você o direito de propriedade da produção daquele determinado produto que você desenvolveu. Você imagina, trabalhou anos, né, gastando dinheiro aí com pesquisa para chegar àquele produto. Então aí, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um órgão chamado INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que uma vez mais que você vai lá, dá entrada no seu processo, né, da patente que você está requerendo e paga lá as taxas, o INPI ele vai falar, tudo bem, Gisele, você trabalhou ao longo de determinado tempo aí na produção desse produto, você conseguiu elaborar, desenvolver um produto novo, né? Não existe ainda no mercado, fizemos uma pesquisa, esse produto não existe, então a gente vai conceder essa patente para você, né? Você paga essas taxas aqui e o produto é seu, e com a patente a gente dá o direito a apenas você de produzir esse produto, né? Se as outras pessoas quiserem comercializar esse produto, elas vão ter que pagar aí uma taxa para você, aí um chamado royalty, né? Então aí também tem essa ideia de patente, que a patente fala que, puxa, ela entra como um incentivo na produção, né? Porque imagina, você trabalha anos desenvolvendo o produto para chegar uma pessoa lá e copiar a sua ideia, qual que é o incentivo que você tem, qual o estímulo que você tem de continuar produzindo? Nenhum, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. A ideia do Ricardo Saggioro foi tentar estimar, então descobrir qual foi esse resíduo que está relacionado ao próprio desenvolvimento tecnológico da indústria ao longo desse tempo, né? Daí é que ele fala no capítulo 2 um pouco da pesquisa básica aplicada, né? Ou seja, a importância da aplicação do conhecimento no desenvolvimento de novas tecnologias que vão gerar novos produtos, vão resolver problemas aí da sociedade, né? Imagina, você gera um produto que resolve um problema, então você consegue alavancar suas vendas, né? Ou seja, você crescendo e vendendo mais, o Estado arrecada mais. Ou seja, de certa forma, você acaba contribuindo para o próprio processo de crescimento econômico. Até porque você acaba gerando mais renda, mais receita, acaba gerando mais contratações, aí, mão de obra e tudo mais, tudo relacionado. Aí ele destina o capítulo 3 falando sobre a inovação no Brasil. E claro que isso mudou muito, né? Ele fez um estudo ali entre 90 até 1999, 2000, né? Mas se a gente pegar de 2000 para cá, tudo mudou, né? Até então, por exemplo, não tínhamos uma nova invenção chamada Flex, né? O carro Flex ele é um invento, né? Uma tecnologia 100% nacional. Só que ela é de 2000 para cá, né? Pelo menos os carros Flex começaram a ser comercializados, produzidos em escala comercial, né, a partir da década passada, né? E aí aqui ele faz uma elaboração de uma medida agregada de progresso tecnológico, né? E aí, com base nisso, ele tenta responder aquelas questões que estão lá no livro do Jones, né? Lá logo no início do capítulo lá, por exemplo, assim, quais são os determinantes da riqueza de uma nação, né? Isso que o Solo ele já tentava descobrir, né? O que faz uma nação ser próspera? Afinal de contas, o que faz uma nação ser rica, né? Por que algumas nações são muito ricas, outras são muito pobres? Ou por que ocorre, não sei se você lembra daquela tabelinha lá que fala sobre milagres do crescimento, assim como existem desastres do crescimento, né? E aí a gente vê que há uma relação, quando a gente fala em milagre do crescimento, ou desastre do crescimento, está relacionado com algum tipo de incentivo ao produtor, incentivo à indústria, ou, contrariamente, um desastre do crescimento, um país que crescia agora um país pobre, né?
Será que houve algum desincentivo? Então tem essa relação, né? A gente acaba percebendo que não é só o ingresso de mão de obra ou o ingresso de capital, digamos aí, em uma fábrica que vai fazer ela crescer ao longo do tempo. Não é só isso. A gente sabe que o macro, hoje, Célia, que é o que a gente está estudando aqui, ele é o acúmulo do pequeno, ele é a junção do pequeno. Ou seja, a gente está falando aqui em macroeconomia. Isso dá crescimento econômico, que é o crescimento de longo prazo, é entender que esse crescimento ele é a junção do crescimento de todas as unidades produtivas de forma individual ao longo do tempo. Ou seja, a macroeconomia é a soma da micro, é a junção da micro, né? Então, assim, entender o macro é basicamente entender o micro, né? Ou seja, o que leva uma empresa a crescer e o que leva uma empresa a decrescer. Poxa, à medida que a empresa vai crescendo, vai ampliando suas vendas, ela necessita de fazer novos investimentos em mão de obra, novos investimentos em bens de capital. A gente já viu no próprio exemplo de solo que à medida que a gente vai colocando, realizando novas inversões, novos investimentos por trabalhador, em capital por trabalhador, ele tende a produzir mais até um certo ponto, né? E a gente viu lá que a função ela obedece retornos do tipo decrescente, porque afinal de contas tudo é limitado, né? A própria mão de obra, o ser humano ele é limitado, uma máquina é limitada, ela produz até atingir a sua capacidade. A partir daí, se você quiser ampliar o seu negócio e continuar produzindo mais, você vai ter que realizar novos investimentos, mas vai chegar um momento que a produção ela se torna mais cara. Então, o retorno, digamos assim, marginal da enésima unidade produzida, ele vai se tornando um pouco menor. A gente vê que o crescimento ele ocorre em escala, ele ocorre de forma crescente, mas em escala decrescente, como a gente já viu na função de Cobb-Douglas. Mas então, voltando aqui, né, ele se preocupa em responder essas questões. Né? O que faz uma nação, por exemplo, ser próspera? O que determina a riqueza de uma nação? Né? Será que é o investimento relacionado à aquisição de bens de capital, formação de estoques das empresas? Será que por exemplo, o investimento na empresa em mão de obra, né? Seria, além da mão de obra, por exemplo, a mão de obra especializada. E quando a gente fala em mão de obra especializada, a gente começa a falar em qualificação profissional. E qualificação profissional está relacionada a período de estudos. Por exemplo, o estudo, o conhecimento técnico, ele vai tornar o trabalhador, o operário, mais laboroso, ou seja, ele consegue produzir com mais destreza, ele consegue produzir uma quantidade maior na mesma unidade de tempo, ou de repente numa menor unidade de tempo, ou seja, ele acaba contribuindo para a redução de custo de produção da empresa. Se ele acaba contribuindo para a redução de custo de produção para a empresa, ele acaba se tornando mais barato para a empresa e a empresa acaba lucrando mais. Se a empresa lucra mais, isso é muito bom para a economia como um todo, tá certo? E aí, por exemplo, porque alguns países são mais ricos que outros. Oi? Desculpa te cortar, mas... Pode perguntar. Vou. Tá sendo gravada. Tá bom. Mas deixa eu só concluir aqui. Então tá, porque alguns países são mais ricos que outros. Puxa, será que tem país que investe em tecnologia, né? Puxa, tá na cara. Olha o que aconteceu com a China, né? Hoje o mundo todo compra da China. Hoje você vai montar um sistema solar, puxa, a placa solar é produzida na China. O inversor, a maioria deles são produzidos na China. Hoje, tudo que você pensar que você comprar, assim, produto eletrodoméstico, eletroeletrônico, máquina pesada, hoje a China fabrica tudo. Eles investem pesadamente em tecnologia. Tá? Então, é assim, o que o Solo concluiu lá, constatou há, digamos aí, 60, quase 70 anos atrás, hoje a gente vê isso na prática. Então, esse autor aqui, ele tenta estimar esse resíduo que vai representar a tecnologia para a gente. Puxa, se nem todo produto é explicado por capital e por trabalho, uma parte dele vai ser explicado por tecnologia. Então, ele tenta descobrir qual é essa tecnologia aplicada. Ele tenta estimar isso através de um resíduo, né? Então, vamos descendo aqui. Bom, aqui está a função de produção que a gente já viu. Está lá no capítulo 2 lá do solo.
E aqui, ó, ele pega do jeito que está no livro lá e ele aplica aqui. Ele fez o download de umas séries temporais lá do site do IPA Data. E aqui ele chega a esse resíduo aqui. O que é esse resíduo? Esse G representa uma taxa, né? Uma taxa de crescimento 1, 2, 3%, ou de repente uma taxa quebrada, né? Tem também lá no livro do Blanchard, de macroeconomia, né? Então, é um G pequeno com Y pequeno, ou seja, um resíduo que significa uma parte do produto que não é explicada nem pelo trabalho e nem pelo capital, né? E o restante do produto, da economia, aí sim vai explicado ao crescimento atribuído ao aumento de trabalho e ao aumento de capital. Então, vamos ver aqui. Aí ele fez um exercício, aqui tem todos os valores que ele conseguiu lá, né? Ó, você vê do ano de 1990 até 2001. Ah, eu achei que era até 2000, até 2001, enfim. Aí que ele coloca aqui, ó, ele coloca o PIB já deflacionado. Aqui também tem para fazer o download lá no IPA Data, que é a formação bruta de capital fixo, também deflacionada, ou seja, é basicamente um investimento em bens de capital nas empresas. Aqui ele colocou que para representar a mão de obra, ele colocou aqui, ó, o PEA, que é a população economicamente ativa, né? Ou seja, todo mundo que está trabalhando? Não, infelizmente não tem como fazer esse levantamento, porque o que a gente tem contabilizado são apenas as pessoas que trabalham de maneira formal, né? Que a gente consegue fazer download disso aqui. Aí tem mais um monte de gente trabalhando na economia informal, a gente chama de economia subterrânea, mas não tem como contabilizar, então a gente acaba utilizando isso aqui como uma variável proxy, né? Ou seja, que vai representar os trabalhadores da nossa economia. Aqui colocou o salário médio, né, a remuneração do total dessa quantidade de pessoas empregadas ao longo de cada ano, né? E aqui, isso aqui é uma variável estimada, né? Lá na equação ensina como que a gente faz para estimar esse alfa, que ele é o expoente que está sendo elevado à variável capital. E aí, descendo, Gisele, a gente vê alguns gráficos. Vamos lá embaixo, lá para a parte do gráfico. Ó, isso aqui foi tudo estimativo que ele fez, tá? Tem os gráficos, deixa eu mostrar aqui, que mostra aqui, olha só que legal. Isso aqui é dado real, tá? Ó, aqui a gente tem, ó, a variação da taxa de crescimento com a variação da população economicamente ativa em rosa. Então a gente vê que aqui a partir de 1995 a gente vê uma tendência crescente para o crescimento do quê? Dos trabalhadores, das pessoas que estão trabalhando nessa economia. Elas vêm crescendo ao longo do tempo. Olha aqui, aí a variação em capital fixo, olha, ela tem sido crescente. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui a partir desde o início do período aqui, por exemplo, 91, 92, tá? Ela não cresceu tanto, o investimento em capital não cresceu tanto como, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando, os trabalhadores, porque afinal de contas, essa variável aqui, que são os trabalhadores da economia, né, depende basicamente do crescimento populacional, né? Então pode ocorrer em que em determinados períodos a gente vê uma taxa de crescimento da população maior que a taxa de crescimento de investimento em bens de capital. Isso é perfeitamente normal, né? E a gente vê aqui a participação da tecnologia, ela não tem sido assim, digamos assim, ela não tem acompanhado o crescimento da população aqui, mas assim, ela também não caiu, né? A gente consegue ver aqui, através desse resíduo estimado, essa variável, a presença de tecnologia, ou seja, existe uma parte do produto total da economia que não é explicado nem pelo contingente de trabalhadores, né? Não é explicado também pelo investimento em capital nas empresas, mas que é explicado aí, tem uma certa participação de tecnologia na economia brasileira. Ainda que pequena, mas tem. Se a gente for fazer o download dessas variáveis hoje, fazer estimativo, plotar um gráfico, consequentemente ele vai ser bem diferente. Hoje a gente já tem algumas empresas nacionais se destacando aí. A Embraer é grande exemplo, né? Produz aviões não somente para o uso interno aqui no país, né? Por exemplo, a empresa Azul compra aviões da Embraer, né? Como também ela produz jatos comerciais para exportação, né?
Mas o que a gente pode ver aqui, de forma bem legal aqui, é que essas variáveis aqui elas acabam se relacionando ao longo do tempo. Ou seja, se a gente pegar a variação do produto, a variação do PIB, a gente vê que ela está sendo acompanhada pela participação de tecnologia, pela variação da população economicamente ativa e pela variação do capital fixo também. Uma variável acaba acompanhando outra. Então aqui de forma, só para resumir tudo isso aqui, ele tem aqui, ó, de um lado ele tem o PIB, a gente vê que o PIB ele foi crescendo ao longo do tempo. 98, tem período que decresce? Sim, normal. Começou com 98, depois para 96, mas depois foi para 104, 117, 130, e aí a partir daí ele só cresceu, ó, 145, 147, 157, 159, tá? E essas outras variáveis aqui, por exemplo, basicamente a junção do investimento em capital fixo e do investimento também em trabalhadores, né? Os trabalhadores eles cresceram ao longo do tempo, né? A cada ano a gente vê que mais pessoas se fizeram presentes trabalhando de forma formal nessa economia, mas a gente vê que a tecnologia também acompanha. Então, olha só, 122, caiu um pouquinho, 104, mas depois 111, 132. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui, a gente vê que ao longo do tempo existe uma tendência crescente. Então eu achei bacana isso aqui da parte dele. Olha aqui, ó, o resumo final do gráfico, ele traz essas variáveis para a gente. Aqui, ó, a gente tem o PIB em azul. Ao longo do tempo, ele tem sido crescente, excluindo-se digamos assim, as turbulências de curto prazo. Ao longo do prazo, de toda a década, o que a gente percebe é uma tendência crescente, tanto para o PIB como para o restante para as variáveis de forma geral que explicam o crescimento desse PIB aqui, por exemplo, GA mais GN, né? Então, assim, a ideia dele foi tomar como verdade a constatação que o Robert Solow fez, baseado nos estudos aplicados para a economia dos Estados Unidos, e ele tentou replicar isso para o Brasil para a década de 90, fazendo essas estimativas. Então, o que eu quero, o que eu vou cobrar de vocês com base nesse trabalho? É que vocês façam uma resenha desse artigo aqui e vocês peguem e façam um estudo aí de um setor da economia, tá? Digamos que você quer fazer sobre a indústria do agronegócio no Brasil, a indústria automobilística, a indústria da construção civil, aí não importa. Identifique um setor que você quer atuar e aí você faça um levantamento do crescimento ano a ano desse setor, pode ser para essa década, pode ser para a década anterior, e aí você compare o crescimento desse setor ao longo do tempo, né? O crescimento, por exemplo, pode se dar em faturamento. Você vai encontrar facilmente o download dessa variável na internet. Você compare o crescimento desse setor com o crescimento do PIB e se vocês identificarem que há uma correlação, puxa, ao longo do tempo o PIB cresceu, isso é óbvio, né? E ao longo desse tempo, o setor ele vem apresentando crescimento também. Pesquise se há alguma tecnologia, algum investimento em tecnologia nesse setor ao longo do tempo e relacione isso. Apenas isso que eu vou exigir nesse trabalho. Fui claro, Gisele? Sim, entendi. Tá? Basicamente, não precisa fazer toda essa parafernália que o Ricardo Saggioro fez, tá? Mas simplesmente eu quero que você identifique. Vai lá e faça digamos assim, você escolher um setor. Digamos que você quer, sei lá, indústria automobilística. Beleza. Então aí você pegue dados do crescimento dessa empresa ano a ano por um período de pelo menos 10 anos. Pode ser o faturamento da empresa, se você encontrar essa informação, tá? Eu acredito que lá no site do IPA Data vai ter facilmente, certeza que tem essa informação disponibilizada para você fazer o download numa planilha. Você compare com o PIB tem, certo? Com o PIB total do país e compare o crescimento de cada uma dessas variáveis. Puxa, uma está acompanhando a outra? O setor que você escolheu o trabalho, ele está acompanhando o PIB? Sim, o PIB está crescendo e o setor também está crescendo ano a ano. Beleza, então vamos identificar qual tecnologia está sendo aplicada ou foi aplicada nesse setor ao longo do tempo, tá? Descobre lá, procura desvendar qual tecnologia é essa.
que a empresa tem desenvolvido, ou se ela tem comprado de uma outra empresa, tem trazido de fora, de algum outro país e aplicado no setor. A ideia é essa, é verificar se a presença de tecnologia aplicada no setor ela faz sentido com o crescimento desse setor ao longo do tempo. Tá certo, Gisele? É basicamente isso. E escrever com as suas palavras aí. Entendi. Tá? Eu vou disponibilizar no Siga e daí vocês façam um envio escrito ou Word ou PDF, alguma coisa assim. Vai ser válido como avaliação também, de 0 a 10. Você tem alguma pergunta, Gisele? Não, Foi claro? foi sim. Então tá, vou disponibilizar o artigo, leia ele na íntegra para você entender como ele fez, tá? E siga as orientações que eu passei aqui, tá bom? Por hoje era isso. Obrigado, Gisele. Tenha um excelente dia. Bom dia. Até.